que te enamorou por primeira vez de la naturaleza? Essa frase estava escrita em um painel na entrada de um salão onde estava tendo um congresso internacional sobre conservação da natureza e áreas protegidas que eu fui participar no Peru uns anos atrás. Eu adoro espanhol e achei a frase tão bonita e instigante que tirei uma foto. E ela me fez refletir, voltar em lembranças da infância, no sítio dos meus avós, no interior do Rio de Janeiro, de comer fruta do pé, de pescar no riacho com a minha avó, ficar olhando os passarinhos, a chuva, o vento, e depois as aventuras na fazenda do meu pai em Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná, que é um lugar mais desafiador, assim, só chega de barco, tem um monte de mosquito, tem cobra, é a Mata Atlântica ali com toda a sua exuberância. E eu percebi que foram essas experiências que me fizeram me enamorar pela natureza e que me levaram, inclusive, a cursar biologia na universidade, porque eu resolvi que era isso que eu queria me dedicar, né, a trabalhar com a natureza. E você, já parou para pensar sobre isso? Por que você gosta da natureza? Tira um momentinho para respirar e, sem devagar muito, escreve aqui nos comentários o que vier à sua mente. Eu vou adorar conhecer a sua resposta. Eu passei a fazer essa pergunta no começo das minhas aulas e palestras e venho registrando as respostas compartilhadas. Elas variam bastante, mas costumam trazer à tona ideias como apreciar a beleza, se sentir parte dela, experimentar uma energia diferente, mais intensa, relembrar a infância, sentir paz, tranquilidade, bem-estar. Também está associada com a noção de liberdade, de felicidade, admiração e de conexão com algo maior. E por aí vai. Quando a gente analisa esse conjunto de respostas, a gente percebe que ele está mais relacionado com valores imateriais do que com valores ou coisas práticas e materiais. São sentimentos, sensações, memórias, elementos difíceis de qualificar e mais ainda de quantificar ou de medir, porque são subjetivos. Mas como diz uma música do Jorge Versilo que eu gosto bastante, é fácil de entender, difícil de explicar. Ainda que a gente não consiga explicar, a gente entende porque fala a algo mais profundo dentro de nós. Alguns pesquisadores começaram a observar que as razões que levam as pessoas a se importarem com a natureza nem sempre tinham relação com as razões que eram utilizadas nos discursos e nas estratégias para sensibilizar a sociedade para a importância de protegê-la. O fato é que a gente aprendeu desde os primórdios a olhar natureza e cultura como coisas separadas. Então, a nossa estrutura de pensamento, principalmente nas sociedades urbanas, ela é fundamentada nessa separação. A gente separa a cultura da natureza, o material do imaterial, o objetivo do subjetivo, a ciência da espiritualidade, os conhecimentos técnicos e científicos dos saberes tradicionais, as ciências biológicas das ciências humanas e o social do ambiental. Essa divisão, ou melhor, essa dicotomia entre cultura e natureza, ela não faz sentido na cosmovisão dos povos originários. Muitas línguas nativas sequer têm termos para expressar cultura e natureza. Não dá para a gente traduzir, porque para eles não existe essa separação. Voltando para a pergunta do início sobre as razões pelas quais as pessoas apreciam a natureza, estudos têm mostrado que essa relação vai além de aspectos utilitários ou econômicos e pode incluir também significados simbólicos, laços de afeto, relações de pertencimento que estão enraizadas na história, na memória e na identidade de diversos grupos sociais. Elas envolvem saberes e práticas e ligações culturais que são tanto materiais como imateriais. Esses vínculos, eles estão na base das noções de respeito e de cuidado com a natureza, influenciando nas atitudes das pessoas. Então, longe de serem secundários, geralmente são eles que moldam a maneira como se interage com os espaços naturais. Isso traz uma significativa relevância social para esse assunto, não é mesmo?
quando a gente fala de reconhecer relações culturais com a natureza, pode parecer algo assim meio óbvio, mas já dizia o ditado, eu não sei se é um ditado, o óbvio nem sempre é o ululante. Paradoxalmente, esses aspectos ainda são pouco compreendidos e considerados nas estratégias de conservação. Por que existe essa lacuna? Essa é uma pergunta, no mínimo, intrigante, e a resposta tem a ver com a separação que se faz entre natureza e cultura. Mas isso não é só uma questão conceitual, filosófica ou teórica. Isso contribui na prática para gerar e para perpetuar uma série de conflitos na implementação das políticas de proteção da natureza. E também faz perder uma série de oportunidades de parcerias, como com as comunidades locais, principalmente os povos e comunidades tradicionais, que poderiam ser os mais valiosos, deveriam ser, né, aliados na implementação das áreas protegidas e que muitas vezes são vistos como obstáculos à conservação. Esse é um assunto complexo, polêmico, que a temática dos valores culturais da natureza convida a adentrar para observar outras nuances e outras possibilidades de construção. Esse tema, então, ele surgiu do desafio de juntar aquilo que a nossa sociedade aprendeu a separar, instigando não um olhar complementar entre cultura e natureza, mas um olhar integrado e trazendo aí para esse conjunto também a espiritualidade. E destacando não apenas os elementos de conflito e os impactos negativos dessa relação, mas também as interações positivas e os múltiplos valores que elas podem revelar. Sentiu o chamado? Então se inscreve aqui no canal e aproveita para convidar outras pessoas para embarcar junto e não perder nenhuma etapa dessa viagem. Estamos apenas começando a nossa jornada. Essa trilha de fundamentos, ela oferece uma introdução abrangente ao tema, vai apresentar o conceito de valores culturais da natureza, suas categorias, mostrar um pouco da evolução dessa temática nos debates globais sobre conservação e algumas das principais políticas que a embasam. Depois nós desbravaremos como esses valores se manifestam nos territórios e como isso pode ser integrado na prática, tanto nas estratégias de conservação como de turismo em áreas naturais. Solte as amarras, abra os olhos, a mente e o coração e vem com a gente que tem muita história e conteúdo de qualidade pela frente. Te vejo no próximo embarque.